A seguir, IIGD Irajá. Se você perguntar a qualquer pessoa aí fora se ela tem fé, algumas você não precisa nem perguntar. No meio de uma conversa, alguém diz: eu tenho muita fé. Eu sou uma pessoa de fé. E vocês já ouviram alguém dizer assim: eu tenho toda a fé do mundo? Quem já ouviu isso? Toda a fé do mundo. Mas onde o mundo pode ter fé? Se a Bíblia diz que o mundo todo jaz no maligno, como é que o mundo pode ter fé? E a fé só vem por um meio. Só existe um meio, um canal, um meio. Só por um caminho vem a fé, único. É pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Qualquer coisa, qualquer pessoa? Não, ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé é por ouvir a palavra de Deus. Então, quando se ouve a palavra de Deus e recebe no coração, agora, se essa palavra for trabalhada, isso mesmo, nós temos de trabalhar a palavra. Aí sim, nós vamos ter a verdadeira, genuína e pura fé que opera nessa vida. Irmãos, a fé não é para aquilo que se pode fazer, que se pode conquistar. Não precisa. Tanto pecador consegue tanta coisa. Ele só não consegue uma coisa: se ele não aceitar Jesus, ele não entra no céu de jeito nenhum. Porque sem Jesus ninguém entra na porta do céu. Por quê? Porque Jesus é a própria porta. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Mas vamos sobre a fé. Então vamos na base, vamos em uma das bases, que é uma exigência de Deus para quem pertence a Ele. Então vamos abrir a Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Carta aos Hebreus, versículo 38. Quem lê comigo, irmãos? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Bom, já começa aqui, né, irmãos? Porque se não der prazer a Deus, o que vai receber dele? Já dá pra gente, né, resumir nessa conclusão, concluir dessa forma. Se não agrada a Deus, vai receber o que dele? Vai viver na misericórdia, né? Eu costumo dizer que o pecador, ele vive na misericórdia de Deus, porque Jesus diz que ele faz o sol, né, brilhar sobre justos e injustos, que a chuva cai na lavoura do justo e do injusto, do pecador também cai, né? Agora, quando chegar aquela hora que é da salvação, ali somente quem realmente andou com Jesus vai poder entrar, porque ele é a porta. Mas não vamos falar agora nem do dia do juízo, nem da volta de Jesus, mas vamos falar da vida aqui na terra. Sim. Por quê? Porque nós vivemos, aqui na terra existem dois reinos. O reino de Cristo Jesus e o reino de Satanás. A gente diz é um falso reino, mas é um reino, porque ele implantou o seu reino com os seus demônios. E o tempo todo é atuante aqui nessa terra. Jesus diz que ele rouba, mata e destrói. Então ele é um agente ativo, juntamente com os seus demônios. Ora, quando não éramos de Jesus, nós não conhecíamos esse mundo espiritual, que é tão atuante. Quando você encontrou Jesus, o Filho de Deus, você aceitou o seu sacrifício, mas você descobriu que Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne. Então agora, se quisermos ouvir a Jesus, ouvir a Deus, temos de ouvir as palavras da Bíblia. Quando alguém começa a ouvir a palavra da Bíblia Sagrada e dá atenção ao ponto de colocar no coração para obedecer, ali já começa a boa relação com Deus. Aquele que dá ouvidos e obedece, e muitos escutam, dão ouvidos. As igrejas estão por aí, cheias de pessoas. O Senhor Jesus usou na parábola do semeador, nós não vamos lá agora, pelo menos agora não, mas Jesus falou que são 4 tipos de pessoas dentro das igrejas. A primeira não permanece, ela só passa pela igreja. Depois ficam 3. A primeira é aquela que ouve a palavra, é a semente,
a semente de Deus, é a palavra, e a pessoa escuta, mas não coloca no coração, ela não leva a sério. Logo o diabo vem e engana essa pessoa e ela volta a viver a vida dela e não quer saber de Jesus. Depois é a semente que cai em cima de pedra, e sobre essa pedra caiu uma chuvinha, tem uma umidade, então a semente estoura, ela brota, mas ela não tem força para crescer, porque o sol esquenta e logo mata aquele primeiro brotinho, aquela plantinha, ela seca. Então essa também passa. Depois ficam dois tipos de pessoas. A terceira é a semente que cai no meio de espinhos. Quem está lembrando dessa parábola? Está vendo? Todos vocês, eu louvo a Deus por isso, todos conhecem a palavra. Então aquela terceira semente, ela cai no meio de espinhos, no meio de mato espinhoso. Mas são tantos espinhos que eles sufocam aquela semente. A plantinha brota, mas ela vai se esgueirando e não consegue. Então os espinhos a sufocam e ela fica atrofiada. Então Jesus explica que essa permanece, mas os frutos não são bons, porque os espinhos sufocam. Os espinhos são as distrações, as seduções do mundo, os embaraços, mas enfim, e não dá bom fruto. E por fim só resta um tipo de pessoa, que é aquela que recebe a palavra no coração, recebe com alegria e começa a trabalhar aquela palavra e vai produzindo fruto à vontade ao longo da sua vida. Através dessa pessoa muita gente se converte, ela ganha família, ela semeia boa semente, até com as suas atitudes no seu local de trabalho. As pessoas veem a diferença. Chega um e pergunta: vem cá, de onde você é? Por que você é tão calmo no meio de confusão? Sou de Jesus. Poxa, por que você não está nervoso aí? Está aí essa ameaça de corte aí de funcionários. Está um listão enorme, você não está apavorado. Eu sei em quem tenho crido. O meu Senhor, Ele tem a chave mestra de tudo, Ele tem a chave de Davi. Ele é o Senhor de tudo. E aí essa pessoa vai semeando. Então, são esses 4 tipos de pessoas dos quais, não é? 2 passam, 2 ficam, 1 não dá fruto perfeito, e somente esse último. Como nós não vamos falar da parábola em si, mas vamos falar daquele que produz os frutos, que agradam a Deus, nós temos que chegar ao justo. Porque a exigência do Senhor Deus é essa: mas o justo viverá da fé. Se ele é justo, se ele pratica a palavra de Deus, ele vai viver da fé. E o que é viver da fé? No culto anterior, eu falei de Abraão, que todos vocês, os irmãos, conhecem perfeitamente, que recebeu uma promessa de Deus, sem que houvesse o menor vislumbre, né, para o cumprimento daquela promessa, o menor vislumbre de possibilidade. Ou seja, o que era realmente impossível. Então, o que nós estamos entendendo? Se alguém desperta uma fé para realmente assumir a palavra de Deus e não duvidar e ficar firme e trabalhar aquela fé, vai receber da mão de Deus ou do próprio Deus o que ninguém conseguiu receber. A relação com Deus é pessoal. Deus trabalha com a igreja, vai salvar a igreja, que é o corpo, mas a prestação de contas é individual. E a ação de cada um. Então Jesus, o Espírito Santo diz: mas o justo viverá da fé. Então nós temos que aprender a viver da fé. Viverá da fé. Então a fé é o que nos move, é o que vai nos mover. A fé será literalmente o combustível que vai nos mover a cada dia, na segunda, na terça, na quarta. Mas a fé vai atuar poderosamente nos tempos difíceis. A fé vai atuar nos contratempos. É claro que também a fé precisa de ação. O apóstolo Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Então vamos aqui a um caso. Muitas vezes, irmãos, Deus começa a trabalhar na vida de uma pessoa cuja fé está tão pequenininha, está tão mirradinha,
mas ela pode desenvolver. Mas às vezes a pessoa despreza aquela palavra que começou a acender no coração dela. E a pessoa começa a ouvir um, começa a ouvir o outro. Olha alguém que tem o mesmo problema, que vive a mesma situação, a mesma doença e que não consegue nada. E a pessoa se perde no meio disso, esquecendo que Deus dá atenção a cada um. O salmista diz que os olhos do Senhor percorrem a terra, procurando alguém que queira compreender, ou seja, que queira conhecê-lo. Depois diz que os olhos do Senhor estão procurando alguém que entenda. Deus quer trabalhar aqui na terra, na vida das pessoas. Ele quer se mostrar presente. Mas quem ele encontra que está ligado nele? Quem ele encontra que crê na sua palavra e não duvida diante das adversidades, que mostra exatamente o oposto? Às vezes a bênção começa tão pequenininha, irmãos, e o cristão não tem a visão. Eu costumo dizer a quem está iniciando um negócio, eu digo, olha, se Deus te mandar um primeiro cliente pequenininho, faça festa, dê graças ao Pai e reconheça que é o começo para o abrir das comportas. Por quê? Porque Jesus pegou 5 pãezinhos, 2 peixinhos, olhou e viu uma multidão que só do gênero masculino, só de homens, era de 5.000. Jesus está diante de 5.000 homens. Olha que homem com homem. Eu costumo dizer, hein? Fala aí pra turma, olha o dia dos boizinhos. Os meninos vão sair para fazer visita, olha a comida dos boizinhos, porque menino come. Jesus contemplou 5.000, diz o Evangelho de Mateus, além das mulheres e crianças. Se Jesus pegasse aquele pouquinho na mão, ele pegou 2 peixinhos, 5 pãezinhos. Se ele olhasse e dissesse, Pai, o que eu vou fazer com isto diante desta multidão? Acabou. Mas diz a palavra, um evangelho completa o outro, que Jesus levantou os olhos para o céu e deu graças. Que é isso? É fé. Ou seja, Deus está atento e não vai me deixar em falta. Por que o cristão, irmãos, às vezes é tão cascudinho, irmãos, é tão teimoso, que ele olha para a vida de outros evangélicos, que ele olha os problemas de outros cristãos, mas ele não olha para Jesus? Por que não olha para Jesus para fazer a diferença? Então o Senhor Deus diz, olha, o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Às vezes a pessoa começa bem. Por isso eu citei a parábola do semeador. Porque os 4 tipos de terra são 4 tipos de pessoas. As 4 ouviram a mesmíssima palavra. Somente um dos 4 deu uma atenção total e produziu os frutos, 100 frutos por um. Jesus disse que um dá 30, outro dá 60 e outro dá 100. Por uma semente, 100 frutos. Você não sabe quantas pessoas ao longo da tua caminhada aqui na terra o Espírito Santo está tocando através de você. Você não sabe quando o Espírito Santo está fazendo uma visita ao teu vizinho e mostrando a tua alegria. Você não sabe quando o Espírito Santo vem trabalhar um filho seu por quem você está orando. E o Espírito Santo mostra a tua fidelidade a Deus, que ele critica tanto. Minha mãe é fanática, meu pai é fanático, só quer saber de igreja. Mas sabe que você foi curado. Vê a tua alegria, vê a tua fé, vê você orando. Alguns anos atrás, uma mãe que criou 2 filhos sozinha, ficou viúva muito cedo. O filho dizia, eu nunca vou ser evangélico, eu nunca vou entrar numa igreja, nunca. Eu não gosto desse povo crente, que povo esquisito, e tudo é na Bíblia, tudo é na Bíblia. Aí a mãe se converteu. E a mãe começou a orar pelos 2 filhos. E ele dizia, mãe, pelo amor de Deus, não me chama para a igreja de crente, porque eu acho muito esquisito. Tudo é na Bíblia, para, mãe. Não me chama, mãe, pelo amor de Deus, por favor. Aí ele saiu para as farras, final de semana. Muitas vezes ela passou a madrugada, de domingo para segunda,
ou de sábado para domingo, orando por ele. Levantava de madrugada, dobrava os joelhinhos. Ela gostava de orar na sala, ela ia para a sala, dobrava o joelhinho no sofá. A filha casada, estava na casa dela, o filho saía, só chegava de manhã, e às vezes tarde, tá ela de joelhinhos. Um dia ele chegou mais cedo, chegou ainda escuro, ele abriu a porta, e a mãe estava tão envolvida com a oração que ele nem viu, ela nem viu ele chegar, nem escutou o barulho da chave, nem da porta, de tanto que ela estava na presença de Deus. Estava tão envolvida com Deus que não deu atenção a nada, nem barulho tocou. E ela está orando assim: Senhor, salva meu filho, salva meus filhos, o Senhor derramou sangue por eles. E aí diz que de pontinha de pé ele passou para o quarto, e aquela cena ficou na cabeça dele. Dali em diante ele ia para a farra, mas não aguentava 3 horas. Aquela cena vinha na cabeça dele. Ele dizia: eu estou aqui e minha mãe está de madrugada de joelho orando por mim. Então esse Deus é verdadeiro, ela pede por mim. Ele disse: um dia eu esfriei completamente, eu não consegui mais sair. E um dia eu falei: quer saber uma coisa? Eu critico tanto, deixa eu ver como é que é isso. Eu vou lá para ver. Por que minha mãe gosta tanto de estar na igreja? Por que ela gosta tanto dos cultos? Por que ela gosta tanto de ler a Bíblia? Por que ela gosta tanto de orar? Ele disse: entrei e não saí mais. Com um mês que eu estava frequentando os cultos, ele disse: realmente Deus existe. Eu senti uma paz. Eu já me sentia diferente. Esse moço é um dos que fazem a obra conosco hoje. A mamãe tem nada mais, nada menos que 98 aninhos. Ganhou os 2 filhos para Jesus. Isso é ser justo. Ser justo é levar a palavra de Deus a sério e fazer a palavra se cumprir. E lutar pelo que Deus quer. E lutar pelos valores de Deus. Quais são os valores de Deus? Em primeiro lugar, você, a tua alma, a tua salvação. Quais são os valores de Deus? Você, a tua saúde. Alegra o coração de Deus. Lembra que Jesus ficou enfermo no teu lugar. Quais são os valores de Deus? A tua alegria. Jesus se angustiou no Getsemane para você se alegrar. E quais são os valores de Deus? A tua paz. Jesus foi chicoteado. Pá, pá, pá. Abre Isaías 53. Você lê comigo bem devagarinho, irmãos, bem devagarinho. Os 5 primeiros versículos, bem devagarinho. Vamos juntos? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras. Misericórdia é forte demais, irmãos. Primeiro Isaías se queixa e diz: quem deu crédito à nossa pregação? Isso continua acontecendo nos nossos dias. Se prega a palavra, se vai às ruas, se para uma pessoa e começa a se falar de Jesus. Algumas param, outras não querem nem ouvir. E de repente você tenta falar com um colega de trabalho, está insistindo, está vendo que ele está num mau caminho, você está vendo que ele está num caminho de morte, num caminho que ele pode cair numa cilada a qualquer momento, e você tenta: não quero ser crente, não quero ser. A intercessão é poderosa para isso. Eu citei o caso da mamãe, né, que orou pelos filhos. Mas quando você contempla Jesus aqui, isso constrange, irmãos, porque ele era Deus.
E Ele se faz homem em nosso favor. Irmãos, o mundo inteiro precisa saber disso. O mundo inteiro precisa tomar conhecimento disso. Por quê? Porque enquanto o ser humano viver na ignorância espiritual, na escuridão, nas trevas, Satanás vai ter livre campo para agir na vida dele. Satanás atormenta as pessoas. Ele devora as pessoas. Ele destrói as pessoas. Jesus disse que ele é um ladrão que rouba, mata e destrói. E Jesus continua hoje atuante. Mas através de quem? Da igreja. Através de você. Diga para o seu irmão, Jesus se mostra através de você. É através de você, meu irmão. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Jesus se mostra através de quem leva Ele a sério. Verdadeiramente quem o leva a sério. Então diz aqui que Ele toma o nosso lugar. Ele toma o nosso lugar. A vergonha foi para Ele, para que sejamos glorificados. O castigo foi para Ele, para que nós vivamos em paz. Você vê o finalzinho do versículo 5, olha só. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras. Quer dizer, até as doenças Ele se preocupou em receber na sua carne, para nos dar o direito à cura. Eu me impressiono com algumas pessoas, irmãos, que se convertem, mas que não são interessadas em estudar, em aprender a palavra de Deus. Eu me impressiono, porque essas pessoas não têm noção do que estão perdendo, do prejuízo que podem ter na vida, quando poderiam alcançar, quando poderiam recuperar, quando poderiam resgatar, restaurar a saúde, resgatar valores perdidos, resgatar um casamento, resgatar a dignidade na vida financeira, na vida profissional. Porque Deus faz isso. Ele jogou a vergonha em Jesus para honrar o ser humano. Mas desde que essa pessoa que aceitou a Jesus, viva com Ele, viva para Ele. Isso é ser justo. Estamos falando da justiça de Deus, de ser justo aos olhos de Deus. Às vezes as pessoas classificam, irmãos, pela ótica natural, pela ótica humana ou até pela ótica jurídica. Nem sempre quem ganha uma causa na justiça é quem tinha o verdadeiro direito, não. Quantas injustiças acontecem? Eu não estou dizendo que a justiça seja injusta, mas às vezes falha, como o ser humano é falho. E também não tem como enxergar coisas que muitas vezes não aparecem. Mas aos olhos de Deus ninguém se esconde dos olhos dele. Então, o justo viverá da fé. Então, se eu quero agradar a Deus, eu tenho que levar a palavra dele a sério. Se eu levar, eu vou ser classificada por ele. Então, a minha justiça prevalece. Não que sejamos justos, irmãos, vamos entender que a nossa justiça vem dele. O que nós estamos contemplando hoje é que, se nós nos esforçamos para obedecer a palavra de Deus, nós entramos nessa classificação do próprio Deus. O justo vive da fé. Então, se eu não aprender a viver da fé, eu não entro nessa classificação. Eu não serei classificada. Eu posso ser crente, eu posso ser evangélica, eu posso ser religiosa, eu posso ser bíblia, eu posso ser tudo, menos justa. Eu vou ser justa se eu praticar a palavra de Deus e se eu levar a palavra a sério. Se eu crer nesse Deus invisível. Se eu não crer como o mundo crê. Então o mundo não crê na cura da doença incurável, mas o justo crê. Por quê? Porque ele vive o invisível. Porque ele vive literalmente da fé. Ele não vive do que o olho físico vê. Ele vive da palavra de Deus. Então, irmãos, não é difícil receber as bênçãos de Deus. Difícil é sair do campo natural e entrar no campo sobrenatural. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.